Olá, artistas, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma demonstração com essa tinta acrílica da Acrylex. Ela vem nos potinhos, como os da tinta guache, só que o da tinta guache é a tampinha amarela, né? Então ela é similar àquelas tintas que vem nos tubinhos, que é aquela tinta para tela. Ela é um pouco mais simples, também um pouco mais barata, mas não deixa nada a desejar. A telinha é a nossa telinha com tema de Curitiba, tem vários pontos turísticos, ali tem o museu, tem o Portal de Santa Felicidade, o Jardim Botânico, a Torre Panorâmica, e a gente vai começar pelo fundo, nesse caso o céu, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho de tinta branca e um pouquinho de tinta azul. O azul ele é bem forte, tá? O pigmento, então só um pouquinho de azul no branco para dar esse azul clarinho, tá? Vou começar aqui com o pincel mais grosso e depois, conforme vai chegando perto dos detalhes, eu pego o pincel mais fininho, tá? Para ficar um acabamento melhor. A cobertura dessa tinta é bem boa, então uma mão, às vezes duas mãos de tinta para cobrir bem, tá? Às vezes fica um pouquinho manchadinho, tem que voltar um pouquinho, mas vocês vão ver durante a pintura. Se você estiver pintando com tinta guache, a técnica é a mesma, tá? A diferença é que provavelmente vai ter que dar mais uma mão de tinta. Então, feito o céu, agora vamos ali para o Jardim Botânico. Botei branco, um tiquinho, mas um tiquinho de preto. Se você preferir, pode ser um azul bem clarinho também. Comecei ali e vi que eu estou cobrindo muito. Como eu disse, a cobertura dessa tinta é bem boa e acabou cobrindo demais ali as linhas que eu não quero perder. Então, vou botar um pouquinho de água na tinta, deixar ela um pouquinho mais fluida para eu poder enxergar melhor ali, porque depois eu vou contornar tudo com a caneta permanente, tá? Então, tudo coberto. Vou aproveitar aqui as cores que já estão na paleta, o preto e o branco. Vou fazer um cinza um pouquinho mais escuro, que é para pintar a torre. A torre ali, a base da torre, ela tem uma cor de cimento. Então, eu fiz um cinza um pouquinho mais escuro do que o Jardim Botânico, tá? Então, continua ali pintando com um pincel pequeno, com calma, tá? Bem devagar, com capricho, sem pressa. Vai pintar todo esse cilindro cinza até lá o topo, tá bom? Agora eu vou aproveitar ainda as mesmas cores que estão na paleta, deixar um pouquinho mais escuro e vou fazer a parte de baixo dessa estrutura, olha. Ali é lá em cima onde a gente sobe para enxergar a cidade lá de cima, tá? A gente sobe nessa torre com elevador e dá para ver bastante coisa, é bem legal. Então, fiz ali toda aquela parte de baixo das estruturas e aproveitei aqui, vi que o céu ficou um pouquinho manchado, vou dar mais uma pinceladinha ali para tirar a mancha, tá? Agora, ali embaixo também tem um azulzinho na torre, que é da marca da telefonia ali, que faz a manutenção da torre, tá? Ali aquela parte que eu falei que a gente sobe de elevador para enxergar a cidade, é tudo de vidro ali em cima. É um vidro azul escuro, tá? Então, escureci um pouquinho o azul. Vou aproveitar esse azulzinho que tá ali e dar uma sombrinha bem de leve ali embaixo. Só para dar um volumezinho, tá? E o detalhe das bordinhas é vermelho. Esse detalhe ele é mais chatinho mesmo, é bem fininho, tá? Então tem que ir com bastante cuidado com o pincel zero, tá? Vai devagarinho, sem pressa, capricho. E depois a gente vai fazer o contorno com a caneta também, tá? Vamos fazer agora os matos, isso é, pinheiro e os matinhos. Tem matinho ali do lado, tem matinho ali embaixo da tela. Vou colocar o verde e o amarelo, para fazer 2 tons de verde. O pinheiro, como ele é bem escuro, vou fazer o verde puro, tá? O verde só na parte de trás ali do pinheiro, aquelas bolinhas que tem ali na frente, elas vão ser um pouquinho mais claras, por isso o amarelo. Dá para clarear com branco também, tá? Aqui eu optei por clarear com amarelo. Então, coberto ali o fundo da araucária, agora fiz a misturinha ali com um pouquinho mais de amarelo, fiz um verde clarinho, olha que bonito que ficou esse verde. E ali com o pincel zero, com calma, delicadeza, então a gente vai preenchendo ali as bolinhas, tá?
Depois também tem o contorno com a caneta, que dá um acabamento melhor. Feito ali o acabamento das bolinhas, tem mais uma aqui no cantinho. Então, aproveitando a tinta, o pincel já sujo, vou dar uma manchadinha de leve ali no verde, ele já está manchado mesmo, então vou dar um pouquinho de volume ali naqueles espaços para sugerir outras bolinhas ali, tá? Aproveitando também esse verde mais claro, vamos fazer esse mato aqui do ladinho da torre. Então, aqui, cobri tudo com a mesma cor, tá? Agora, para fazer o tronco da araucária, eu misturei vermelho e verde, tá? Então, ficou esse tom de marrom bem escuro. Então, ó, vou girando a tela para ter uma firmeza melhor, tá? Para não tremer. Também tem aqui os galhos do pinheiro, tá? Os galhos aqui eu vou fazer com o pincel, se você preferir pode fazer com a caneta depois, tá? É realmente bem delicadinho aqui, então tem que ir com bastante calma, pouca tinta, não deixa a tinta molhada, tá? Essa tinta não precisa molhar ela já vem numa consistência já para ser usada, a não ser que a tua tinta esteja guardada, ela pode ficar mais firme, aí você pode diluir um pouquinho, tá? Aqui, esse mato ele já tinha secado um pouquinho, agora eu vim aqui com uma cor um pouquinho mais clara, eu botei só um pouquinho mais de amarelo, ó, tô criando o volume ali do mato, tá? Então, em cima fica mais fortinho mesmo, que eu só tô marcando onde que tá o volume, e embaixo eu vou esfumaçando. Se precisar, pega um pouquinho da tinta do fundo ali, ó, mistura e esfumaça, tá? Pode ir esfregando um pouquinho o pincel, tá? Depois dá para dar ainda mais uma luzinha um pouquinho mais clarinha, coloca um pouquinho de amarelinho, até um pouquinho de branco também. E agora a gente vai fazer o portal de Santa Felicidade. Ele tem duas cores, ele tem um lado ali que ele é amarelo ocre, e do outro lado ele é tipo um terracota. Então, primeiro vamos fazer o amarelo ocre, eu coloquei um pouco do amarelo, vermelho e azul. Primeiro misturei um pouquinho do vermelho para dar esse tom de laranja e aos poucos eu vou puxando um pouquinho do azul e vou temperando a tinta, tá? Então bem pouquinha cor para não desperdiçar. Se começar já com muita cor depois para ir ajustando, vai aumentando cada vez mais e acaba desperdiçando muita tinta. Então vou colocando bem de pouquinho, olha só, puxando bem pouquinho mesmo de cada cor e testando, tá? Como se estivesse temperando mesmo, tá? Então, olha só, botei lá mais um pouquinho de azul, ficou meio esverdeado, mas mistura bem, ele já vai assentando, tá? Ó, um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de vermelho. É no olho mesmo, tá? Ó, agora parece que eu botei muito azul, vou misturar, mas na verdade não é muito azul. É essa cor que vai chegar no ponto certo ali. Continua mexendo bem, misturando bem a tinta. Se precisar, pode colocar um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de azul. Para mim, esse tom aqui já ficou bem legal. Então, ó, tirei um pouquinho da tinta e vou com o pincel. Vou primeiro aqui marcar todos os lugares que eu vou pintar de amarelo. Então, essa parece uma bacia ali em cima, o telhado, essa outra torre aqui do lado. Então, eu vou primeiro marcar tudo, depois eu venho com calma aqui, com capricho, fazendo tudo bem certinho. Eu vou girando a tela para ficar mais confortável, para eu conseguir firmar melhor a mão, tá? Firmar o pulso. Se precisar, segura um pouquinho o pulso com a outra mão, tá? Então, ali tem... Ah, esse espaço ali é tipo uma janelinha vazadinho. Então, eu fiz ali a cor do céu, tá? E agora vamos fazer o vermelho, que é aquele terracota, dessa outra parte da estrutura, tá? Então, botei vermelho e amarelo. Tô aproveitando ali um pouquinho daquele amarelo que tá na paleta já, para não perder tinta. Ó, tô puxando aos poucos, tá muito escuro ainda, tá? Já coloquei aqui um pouquinho do branco, então é vermelho, branco e amarelo. E tô acrescentando um pouquinho do amarelo, um pouquinho do branco. Como eu disse,
começa com um pouquinho a tinta, porque a tinta, conforme você vai misturando, ela vai crescendo, tá? Então, para não ter desperdício de tinta, começa com um pouquinho. Na hora que você vê que você acertou, você aumenta a tinta. Aqui, ó, ainda estava muito escuro, agora eu botei bastante amarelo puro ali e mais um pouquinho do branco, tá? Mistura bem, bem essa tinta. Ainda mais um pouquinho de amarelo. Parece que tá um pouquinho rosado ainda, sabe? Ó, testei ali, realmente tá um pouquinho rosado. Vou colocar mais um tanto de amarelo. Mistura bem a tinta. Ó, não dá pra ver aqui no vídeo, mas ficou melhor, tá? Ficou mais clarinho. Então, agora é só marcar aqui tudo e depois com o pincel menorzinho fazer o acabamento, tá? Agora, essa parte que a gente vai entrar, pra mim, que era um muro. Mas depois eu fiquei olhando, pode ser também um lago ali atrás. Como é estilizado, então vai um monumento na frente do outro, então ali tanto pode ser um muro como pode ser um lago. Se você preferir um lago, pode fazer azulzinho ou meio esverdeado, tá? Eu optei por fazer o muro, então fiz uma cor cinza, já estou aproveitando ainda aquelas cores que já estavam ali na paleta. A parte de baixo do museu é branco ou um cinza bem clarinho. E o pé que suporta essa estrutura, ele é amarelo. Tá? Então, aqui foi usado o amarelo puro. Ainda tem ali uns matinhos ali embaixo. Aqui, vou mostrar para vocês uma outra maneira que vocês podem pintar o matinho. Ali em cima eu cobri tudo de uma cor e depois eu vim com a luz. Aqui, eu já vou entrar com uma cor mais clara na parte de cima, tá? E conforme a gente vai descendo, vai escurecendo um pouquinho. Olha lá, aqui já entrei com a cor mais escura, já vai escurecendo, já vai misturando também. Ali continua, então, esse matinho verdinho. Vai com o pincel pequeno, devagar, capricho. Um pouquinho mais claro na parte de cima e na parte de baixo um pouquinho mais escuro. Tem que ir com um pouquinho de tinta para não... Ó, aqui quase que o verde escuro tomou conta de tudo ali, tá? Então, sempre um pouquinho de tinta. Porque essa telinha ela é bem pequena também, ela é 20 por 20. Então, é tudo de pouquinho. Ó, agora reforçando um pouquinho a luz, porque acabou fechando um pouquinho demais. Mas aqui eu estou fazendo praticamente tudo ao mesmo tempo e já estou misturando, tá? Então é mais uma maneira de fazer um mato diferente. Aqui também é um vazado, então como tem ali o jardim botânico ali atrás, vou deixar branquinho mesmo. Branquinho, um cinzinha bem clarinho. Mais um matinho aqui para pintar. Aqui foi mais amarelo. Foi o verde escuro, né? Amarelo e branco. Mas a quantidade de amarelo foi maior aqui porque ficou bem clarinho. Agora a gente vai pintar ali a parte do olho mesmo do museu. Coloquei, aproveitando ainda aquelas cores que estavam ali de cinza, botei um pouquinho mais de preto e fiz um cinza bem escuro, tá? Vamos cobrir toda essa estrutura ali do olho. Para quem não conhece, é bem legal também. Quando você visita o museu, tem um outro prédio, que é por onde a gente entra. E daí no final a gente acaba nesse olho aqui, sobe umas escadarias e tem sempre tem uma exposição ali onde é o olho, tá? Então pintou ali tudo de cinza, agora a gente vem para dar mais uns detalhes, tá? Aqui a gente vai fazer uma nuvem. Olha lá, eu comecei ali a nuvem só com branco puro e conforme a gente vai vindo aqui para baixo, bem pouquinha tinta, a gente vai esfumaçar esse branco. Se for preciso, pega até um pouquinho do azul do céu, tudo pouquinha tinta, mesmo para não perder o controle da tinta, tá? Ó. Então, lá na parte de cima da nuvem, branco puro, aqui na parte de baixo, misturou um pouquinho do azul do céu e deu uma esfumaçadinha. Vamos colocar mais algumas nuvens ali. Umas nuvens pequenininhas.
Do mesmo jeito, começa com o branco e ó, vai esfumando para baixo. Mais duas nuvenzinhas, mais uma aqui embaixo, acho que mais uma lá em cima também, tá? Isso, ó. Mais uma nuvenzinha. Ó a diferença que já deu nesse céu. Agora a gente vai reforçar também as luzes e alguns lugares que não tinham luzes, a gente vai fazer, tá? Dá um pouco mais de volume, um charminho a mais na pintura também. Então, ó, aqui aproveitei a mesma cor que já tinha lá na paleta e só coloquei branco, tá? Acho que um pouquinho do amarelo também. Então, ó, branco com amarelo, começa ali botando a tinta e depois dá uma esfumaçada. A esfumaçada é esfregando o pincel mesmo, tá? Como é bem pequenininho, não tem muito como marcar a pincelada. No vermelho, mesma coisa, só que eu coloquei um pouquinho do amarelo clarinho. Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco. E ó, colocou a luz ali, dá uma esfumaçadinha. Tenta não cobrir completamente a pintura que estava embaixo. Tá? Fica ali uma beiradinha mais escura. Isso acaba dando um volume bem legal, fica uma luz bem bonita. Tá? Olha como deu volume. Agora, fazer mais um pouquinho de luz ali nos matinhos, aonde não tinha, um pouquinho de luz, aonde tinha, vamos dar uma reforçadinha. E daí vamos fazer um pouco de luz também ali na parte do olho do museu. Tá? Então, ó, fiz um cinza um pouco mais clarinho, já fui puxando a pincelada. E agora vamos dando uma esfregadinha ali para suavizar essa luz, tá? Essa luz acaba dando um volume também. Lá nas fotos do museu, às vezes até aparecem as nuvens. Como essa parte aí é de vidro, até aparecem as nuvens. Mas aqui eu optei por só dar uma luz cinza mesmo, tá? Então, ó, esfumaçou, deixa lá aquela parte de cima mais escuro mesmo. Isso ajuda a dar um pouco mais de volume. E até naquela partezinha amarelinha ali embaixo no suporte ali do olho do museu, ali também vai uma luzinha, um reflexozinho. No tronco da árvore também, eu usei amarelo com branco, já no marrom, que já estava ali na paleta. E ó, só dá um pouquinho de luz, não precisa cobrir bem, deixa as laterais mais escuras. Ó, como fica um volume legal. Tá? Então, o quadrinho pintado, ele fica assim. Agora a gente vai contornar, tá? Então, só para mostrar para vocês o rendimento da tinta. As tintas escuras foi bem pouquinho mesmo. As mais claras, o amarelo e o branco, foi 1/3 mais ou menos do potinho. Então, dá para pintar umas 3 telinhas, sem desperdício, dá para pintar umas 3 telinhas com essa tinta. Agora o contorno. Eu uso a caneta marcador permanente da Pilot, a ponta média, 2.0. Essa aqui que eu estou começando. Normalmente eu só uso essa nesses quadros pequenos. Nesse específico, como tem uns detalhes bem pequenininhos ali do Jardim Botânico, eu vou usar também a 1.0, que é a ponta fina. Mas se você só tiver essa 2.0, se ela tiver novinha, quando ela tiver novinha, você aproveita para fazer essas partes mais fininhas, mais delicadas, porque a caneta ela vai engrossando conforme você vai usando, tá? Mas se não, pode fazer com a 2.0 tudo, fica legal também. Então, aqui, ó, só nessa parte do topo do Jardim Botânico e alguns detalhes ali para baixo que eu vou usar a caneta 1.0, que é essa fininha. Tá? Então, olha, calma, devagar, acha o ângulo que a tua mão não treme, sabe? Eu gosto assim, aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo agora, já não tá muito no meu ângulo, tá? Então, vou girar a tela, que daí eu consigo firmar um pouquinho melhor
minha mão treme menos. Não tem pressa, faz no seu tempo, tá? Não precisa fazer tudo correndo. Claro que se fizer muito devagar também, a mão tende a tremer também. É tentar ir na confiança. E também, se não ficar exatamente na linha ali, não tem problema também, porque no final das contas nem aparece. O meu também deu umas tremidas ali, saiu fora da linha, mas vocês nem vão perceber, tá? Essa parte agora do portal, do museu, até do mato ali, tudo com a caneta média. Então, firma bem a mão, faz devagarinho. Eu não costumo usar régua para isso aqui, porque às vezes a gente vai usar a régua e sai fora do lugar, sabe? Acaba ficando pior do que ficar um pouquinho tremidinho, tá? Então, vai devagarinho, no seu tempo. Se precisar, testa a caneta primeiro num papel, tá? Ó, bem delicado. Aquela parte ali que eu falei dos troncos, se você quiser, você pode usar só a caneta. Ali eu usei o pincel e agora fui com a caneta porque tremi um pouquinho, tá? Então fui fazer o acabamento com a caneta. Nesse tipo de pintura, eu costumo contornar tudo. Se você gosta de uma pintura mais realista, uma paisagem mais realista, você não precisa fazer contorno com caneta, tá? Pode fazer tudo com pincel. Apesar de que eu acho assim que o contorno, o desenho da tela, ele já pede um contorninho depois para acabamento, tá? Mas se você não gosta do acabamento com a caneta, pode deixar só pintado. Pode pintar além da linha ali, na hora que eu pelo menos eu deixei ali a linha aparecendo, mas você pode pintar por cima, tá? Fazendo sumir ali o desenho que está embaixo. Então, na verdade, a pintura é livre. Até as cores, se você não quiser ali utilizar as mesmas cores, não tem problema. Cada um escolhe a cor, a técnica é livre. Aqui é só uma sugestão, aqui é uma demonstração, tá? Para quem quer se inspirar, para quem quer saber sobre a técnica. Então, aqui na parte do olho, como eu tinha perdido um pouquinho o desenho, eu acabei riscando ali por cima com o lápis para achar novamente, tá? Se você olhar contra a luz o quadro, você consegue enxergar as linhas que estão embaixo. Agora eu vou aproveitar ainda aquela tinta que já estava ali, a cinza, e vou fazer a lateral aqui do quadrinho. Essa telinha ela já vem encapada, não tem aquelas grampos ali, né? O grampo do grampeador ali do lado, então não precisa de moldura. Se quiser colocar uma moldura, fica ainda mais bonitinho, tá? Mas fazendo ali o acabamento lateral não precisa de moldura. E olha que linda que ficou a telinha finalizada, gente. Fiquei apaixonada. Se você gostou também, vou pedir a gentileza de deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal. E nós também temos essa telinha desenhada e outros modelos, além do kit com as tintas e os pincéis, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Obrigada se você chegou até aqui. Essa foi a nossa pintura de hoje. Tchau!